Palavra, né? Graças a Deus, viu? Fique à vontade, tá? Aqui mesmo, aqui mesmo. Pode ser. Aí você vai usar o livro? Vai precisar. Fique à vontade, tá? Gente, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer o acolhimento do Padre Carlos, essa celebração tão alegre, tão festiva, de uma certa forma, como o Padre colocou. A gente está encerrando aí, né, a nossa época da Quaresma. E eu vim conversar sobre o nosso cartaz aqui, da campanha da fraternidade. Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, a respeito do tráfico humano. Vocês já foram informados aqui na igreja, já conseguiram ver também pela televisão, por pessoas que trabalham em relação a essa atividade. Então, o que seria mais importante estar pontuando aqui para a gente fechar um pouquinho a respeito disso? O que foi mais marcante, assim, que nos faz relembrar o assunto que já foi vivenciado? Primeiro, que o tráfico humano é um crime que denigre toda a imagem do ser humano. É um crime que monopoliza pessoas de muito poder e que essas pessoas ferem e denigrem a personalidade do ser humano, afeta agressivamente, psicologicamente, fisicamente o ser humano. Dentre dessas modalidades, nós temos o tráfico de mulheres, que eu acredito que seja o mais comum pela comunidade, pela população entendido, né? Então, como mulheres são exploradas sexualmente, são colocadas para fora do país, elas são mantidas em cárcere privada e são exploradas através da prostituição, por meio da internet, por meio de aliciamento, em ruas, em boates. São pessoas que gostariam muito de ter um futuro melhor, buscar um futuro melhor lá fora, mas são enganadas. Depois nós temos o tráfico de órgãos. Então, crianças, adolescentes, adultos que são raptados, que são vendidos, que são explorados para que os seus órgãos sejam retirados e passados para outras pessoas. Muitas vezes morrem, muitas vezes não, mas que é uma violência brutal. Depois nós temos o tráfico do trabalho. Então, o trabalhador que é humilhado, sem condições de trabalho, apenas eles são mantidos através de comida e de dormitório, não recebem salários, são enganados de uma certa forma e que proíbe toda e qualquer vida que possa estar, de uma certa forma, convivendo melhor ali, tentando passar dinheiro para a família e está ali e não consegue. E depois a adoção, que são crianças, tráfico de crianças e adolescentes, que são traficados para que a adoção seja mais rápida. É a adoção ilegal e que proíbe a pessoa de ter uma vida comum, entre pais, uma vida boa ali no seio familiar, retirada do seu seio e encaminhada para um local, para uma família totalmente desconhecida. O tráfico humano, ele é um crime organizado, ele é poderoso, porque ele é feito por pessoas que têm um nível socioeconômico muito alto. E são pessoas que possuem um poder aquisitivo muito grande. A gente não tem nem noção de quanto de dinheiro que é envolvido nesse tráfico, que pode mudar toda a situação de vida de uma pessoa. E ele, de uma certa forma, ele atinge todas as camadas sociais, principalmente as camadas de vulnerabilidade social, as camadas onde as pessoas têm uma certa fragilidade emocional, aquelas que se sentem em situação de carência, que provêm, infelizmente, de uma vida não com muitos recursos, e elas não conseguem conseguir um emprego e se sentem atraídas por uma informação, se sentem atraídas por uma oportunidade de emprego e acabam se deixando levar, se permitem levar por esse aliciador, que para nós é um aliciador longe de qualquer suspeita, é um aliciador do qual a gente não imagina que seja, porque ele tem um estudo, ele tem assim,
uma postura, uma conduta e que muitas vezes faz parte do rol da nossa amizade, é amigo de parentes nosso, que não está muito longe daqui não. Nós podemos encontrar isso aqui em Guará, na nossa comunidade, porque são pessoas que se encontram em todos os lugares. E a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Não podemos deixar de prestar atenção. Já que a internet está aí, vamos usar a internet para coisas boas. Vamos procurar se informar. E mais do que se informar, a gente tem que procurar também denunciar. Existe uma denúncia que ela é anônima, eu disse que sim. Você pode telefonar, não precisa se identificar. O Disque 80 também, 180, ele é um telefone a nível nacional, assim como o Disque 100, e você não precisa se identificar. Esse é um serviço que é prestado pelo governo, do qual está havendo bastante participação e que está colaborando com os profissionais na luta contra o tráfico humano. Então, o que eu queria mais colocar aqui para vocês é que a igreja, ela tem o papel de informar, mas nós também, enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus, a gente precisa também querer saber o que está acontecendo. Não dá para virar as costas. A gente precisa se informar, identificar tudo que está se passando na nossa volta, para que a gente seja atuante na nossa comunidade. Que a gente perceba o que está se passando, que a gente perceba realmente em qual das nossas amizades está favorecendo a nossa pessoa ou não. Isso, como eu coloquei, está bem perto da gente. Tá? Então a denúncia realmente ela é muito importante, preciso frisar bastante isso. E o perfil do aliciador, que é uma pessoa longe de qualquer suspeita, como eu coloquei, uma pessoa educada, e a gente não tem nem noção, né? A gente precisa ter muita atenção nesse sentido. E a vítima se encontra nessa situação de vulnerabilidade social, fragilizada emocionalmente, e que acaba se permitindo levar por uma propaganda, porque é tudo muito oficializado. Então você vê documentos, a pessoa não deixa levar mesmo. Ela está precisando de uma oportunidade de emprego, eu não tenho aqui, ela acaba indo. Então a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso daí. Tá bom? Eu acho que fica aqui para vocês um breve relato. Eu conto também com a colaboração de todos nessa luta, porque eu acho que sozinho a gente não faz nada, a gente precisa trabalhar em conjunto, diante de Deus, enquanto cristãos, orarmos para que a gente consiga vencer esse mal, que é um mal, infelizmente, que vem crescendo, e se a gente não parar para prestar atenção e agir, pode vir a prejudicar muita gente, mais do que já está prejudicando. E São Paulo, ele coloca na sua carta aos Gálatas, queria só fazer um breve comentário aqui, a liberdade do cristão foi para ficarmos livres que Cristo nos libertou. Continuai, portanto, firmes, não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Amém? Muito obrigada.